1 Pedro capítulo 3, versículo 8. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos de dentro das suas entranhas, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios de falarem engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Qual é aquele que vos fará mal, se fordes zeloso do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, e não vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos. E os que blasfemam do vosso procedimento em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo, não de despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado ele os começou anjos dando e as ensinamento autoridades sobre a posição do crente diante de Deus. Ele diz que nós fomos eleitos, depois ele nos chama de sacerdócio real, povo santo, povo adquirido para morar no céu. O período que Pedro escreveu essa carta, como eu disse anteriormente, era um período de grande perseguição para a igreja. Grande, porque esses crentes que receberam essas cartas, eles moravam em terras romanas, dominadas pelo Império Romano. E para que eles se mantivessem fiéis, eles precisavam negar
as divindades pagãs de Roma e se manter firme no evangelho que eles receberam. Então, Pedro, ele começa dizendo: sujeitai-vos às autoridades, sujeitai-vos aos senhores, e sujeitai-vos vós, mulheres, aos vossos maridos, e os maridos amem a sua mulher. Foi o que nós ensinamos domingo passado. Aí agora Pedro está ensinando como deve ser o viver do crente com seus irmãos. Porque se nós somos a igreja de Cristo, nós somos comparados a um corpo. Corpo, ele tem vários membros: perna, braço, orelha, dentro os órgãos internos, rim, baço, fígado, coração. Todo esse conjunto trabalha em harmonia. Se o coração disser assim: eu não vou mais trabalhar, ou se revoltar contra o pulmão, você morre. Se o seu pulmão direito se revoltar contra o esquerdo, você morre. Se os seus 2 rins se revoltarem contra o seu fígado, você morre. Se não houver harmonia no seu corpo, você começa a passar mal, começa a sentir frio, dor de cabeça, febre, você adoece, porque tem algo dentro de você que não está bem. Ou tem que ser tratado, tem que ir no médico, para o médico passar o remédio para tratar, para aquele órgão ficar sarado, e o seu corpo voltar a funcionar normal, ou então tem que fazer uma cirurgia para arrancar. Dependendo do órgão, não tem como fazer isso. Então, a Bíblia compara a igreja que vai subir, a que vai ficar não, a que vai subir, como a noiva ou o corpo de Cristo. E Pedro, sabendo que aquela igreja, que aqueles irmãos estavam passando por duras perseguições, ao ponto de desanimar, porque luta, dependendo da vida de cada crente, desanima, esfria, a pessoa já pensa logo em cair fora. Eu não sei porquê, mas geralmente é assim. Então Pedro, sabendo da luta que aqueles irmãos estavam passando, morando ali naquelas províncias romanas, muitos escravos, que não tinha direito nenhum, viviam debaixo da autoridade dos seus patrões, como eu preguei aqui, e tinham que se submeter a diversos tipos de tratamento humilhante, e não podia dizer nada. Então Pedro agora está se referindo a quem? Aos irmãos dentro da igreja, a vocês que estão dentro da igreja. Eu quero dar um conselho para vocês se unir mais, para vocês se irmanar mais, para vocês orar um pelo outro, para vocês abraçar um ao outro, porque a luta vai aumentar. Pedro dizia, a luta vai aumentar. E realmente aumentou. Porque enquanto estava na perseguição religiosa, que impedia eles de ter uma vida normal, era até mais ou menos. Mas quando Nero começou a fazer o que ele fez, perseguir os cristãos como se fossem eles bandidos, malfeitores, que tivessem sido a razão e o motivo do incêndio de Roma, aí começou o rebuliço total. Então a palavra de Deus diz, ela começa aqui, o seguinte. Primeiro ela diz o seguinte: finalmente, depois que ele deu o conselho do marido e da mulher, ele diz assim, concluindo o que eu estou dizendo a vocês, direcionando agora para o outro lado, vamos falar agora sobre a vida vitoriosa do cristão. Aí ele começa, sede todos de um mesmo sentimento. Aí eu remoto aqui para João capítulo 17, versículo de número 21. Vamos ver aqui. Tem que ver aqui na Bíblia, porque hoje não estamos sem contato. Evangelho de João. Eu quero mostrar na Bíblia para os irmãos poder entender o que é que Pedro está ensinando. Porque tudo que Pedro ensinou foi o que ele aprendeu de Jesus. Pedro foi um dos que
caminhou com Jesus durante toda a trajetória de Jesus na terra e ouviu o ensinamento da boca de Jesus. Então ele está repetindo todo o ensinamento novamente. Ele não está trazendo o ensinamento dele, porque ele deixou bem claro aqui que todo o sofrimento que o crente passar, deve passar de cabeça erguida, porque foi assim que Jesus fez quando ele passou por sofrimento. Aí vamos lá, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus, quando fez a última oração pelos seus discípulos, a coisa que ele mais desejava era que os discípulos fossem uma pessoa só. Em que sentido? No sentido da união, do sentimento, da prática, porque não adianta só sentir, tem que praticar. Então, o desejo de Jesus era que sejam um, como eu sou um contigo. Deus e Jesus é uma pessoa só, mas não é fisicamente, não. É uma pessoa só em sentimento, é uma pessoa só em poder, é uma pessoa só em obediência. Jesus obedeceu ao Pai, deixando a sua glória e descendo como homem para morrer pelo pecador, para satisfazer a exigência da salvação. Então, a união que Jesus tem com Deus é a mesma união que ele orou aqui pelos seus discípulos. Porque uma igreja, quando ela é unida, um crente, quando ele é unido com outro, com essa união aqui, ele sente a necessidade do seu irmão, ele sente a dor, ele sente o momento difícil que seu irmão está passando. Ele não é uma pessoa indiferente, porque infelizmente a igreja ela tem esse defeito: se eu estou bem, problema de quem estiver mal, estou nem aí. Se eu estou com dinheiro no bolso, problema de quem não tiver sem. Então Pedro disse o seguinte: primeira coisa, irmão, precisamos estar todos ligados um ao outro num só sentimento, assim como Jesus está ligado a nós, o Espírito Santo ligado a nós. Quando nós estamos tristes, o Espírito Santo também se entristece. Quando nós estamos alegres, há alegria também no céu. Então há uma ligação. Então a palavra de Deus, Pedro começa a revelar primeiro a exigência de Jesus. Todo crente que quer triunfar diante das tribulações precisam estar ligado em um só sentimento. Quem está entendendo, diga amém. É por isso que essa palavra é difícil, por causa disso. Será que nós estamos ligados a um sentimento só? A gente vai ver isso aqui, porque nessa parte aqui existem 4 palavras que só existem aqui, nessa parte aqui da Bíblia. Se você pegar uma Bíblia em grego, que é a língua original, essas palavras você não vai encontrar em outro texto da Bíblia, você só vai encontrar aqui em Pedro. São palavras que retratam comportamento único de Pedro, do ensinamento de Pedro para os irmãos das províncias romanas. Então, primeira coisa, um só sentimento. Aí ele diz aqui: seja um para com o outro compassivo, paciente, não se estresse. Tem irmão que infelizmente tem esse defeito, é uma boa pessoa, mas por qualquer motivo se estressa, sai da postura, perde a cabeça. Agora imagine numa perseguição, você trabalhando, você é um escravo, trabalha na casa do patrão, o patrão não é crente, você fala alguma coisa, ele vai e lhe repreende, aí você vai responder a ele, você vai para a forca.
Aí Pedro está dizendo aqui, seja compassivo, irmão. Por que essa agonia? Por que essa elevação de voz? Esse estresse, por que isso? Só porque alguém falou alguma coisa? Lembra que Jesus foi criticado, foi esbofeteado e não abriu sua boca? Então Pedro usa o mesmo exemplo de Jesus. Ou seja, se você quer ser discípulo de Jesus, você deve fazer e ser como ele foi. É o comportamento de Jesus que serve de exemplo para nós aqui. Não é o exemplo de Pedro. Pedro foi falho, mas Jesus não, permaneceu fiel até o fim. Amém? Então, primeiro ponto que eu vejo aqui, até coloquei aqui uma coisa interessante, é que a palavra compassivo está relacionada à compaixão, que significa compadecer identificando-se com o outro na sua dor. Jesus uma vez ele disse assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então tem muito crente que quando está orando, eu escuto: Senhor, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Está passando por uma luta grande, né? Está com a corda agarrada no pescoço. Aí, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí a voz do céu diz assim: tu tem misericórdia dos teus? Tu tem misericórdia dos meus? Tu tens sido compassivo com os meus na terra? Com aquele que está do teu lado? Ou tu é daquele tipo de gente que na primeira oportunidade derruba? Ou tu és aquele que se alegra em ver a desgraça do outro? Tu és compassivo? Tu está me pedindo misericórdia, tu está me pedindo compaixão, mas tu és compassivo para com teu irmão? Porque a Bíblia diz o seguinte: aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a ele. A gente não pode fugir desse princípio bíblico. É por isso que as orações de muitos crentes não têm resposta. Aí a pessoa diz assim: eu oro tanto, pastor, para Deus me dar uma bênção tal, e aquela barreira. Deus não está ouvindo tua oração, porque tem coisa errada em você, que precisa ser consertada. E essas coisas erradas estão relacionadas à tua vida na igreja, com teus irmãos, lá fora. Tudo são motivo de impedimento de oração. Domingo passado nós ouvimos Pedro dizer que quando o marido e a mulher não estão bem, o que é que acontece? As orações são impedidas. Aí agora ele fala aqui, ó, no versículo de número 12: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem é justo aí? Diga amém. Foi, irmão. Vocês não foram justificados em Cristo, não? Porque se vocês não foram justificados em Cristo, vocês não receberam o perdão dos pecados. Na medida em que a pessoa, o pecador, se arrepende, ele é perdoado e justificado em Deus através de Cristo. Ele agora é um ser justo. Justo não é aquele que não peca. Justo é aquele que foi inocentado diante de Deus da condenação do inferno pelo perdão do pecado. Quem teve seu pecado perdoado, diga amém. Pronto, você é o justo. Então os olhos do Senhor estão sobre você. Agora eu pergunto a você: esses olhos estão fixos até meio-dia, é? De manhã até meio-dia. Depois de meio-dia Deus fecha os olhos. Aí você pode viver até de noite normal, fazendo o que você quiser, porque Deus não está vendo mesmo. Os olhos do Senhor são quantas horas por dia? Quantas horas? 24 horas por dia. Acordado ou dormindo, os olhos do Senhor estão sobre você. Isso é motivo de você dar glória todo dia. Olhos do Senhor aqui quer dizer cuidado, vigilância. Agora esses olhos estão vendo duas coisas: boa e má.
Então os olhos do Senhor estão sobre os justos da terra. Aí ele diz o que aqui? E os seus ouvidos atentos às suas orações. Toda vez que você dobrar o teu joelho e orar, o Senhor está ouvindo a tua oração. Você não pensa que Deus não ouve, não. Todas as tuas orações são ouvidas. Todas. Não importa onde você orar, todas as suas orações são ouvidas. E por que não são respondidas, pastor? Aí vem a resposta aqui. Mas o rosto do Senhor é contra aos que fazem o mal. Tiago escreveu e disse assim: pedi e não recebeis, porque pedis mal. E o que é pedir mal? É quando você dobra seu joelho para orar e a sua vida tem uma falta com Deus que impede de Deus responder a sua oração. Ele ouve, ele vê, mas não responde, porque ele é justo na sua palavra. Do jeito que ele cumpre a palavra para o lado bom, ele também cumpre para o lado que você interpreta como mal. Então temos que ter muito cuidado com a nossa vida, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Se eu cometer uma coisa errada que impeça a oração ser respondida, não vai ser respondida nunca. Você pode fazer campanha, jejum, oração, você pode fazer o que você quiser, nunca será respondida, porque Deus não pode mentir no que Ele diz relativo à sua palavra. Aí alguém diz assim: mas Deus não está me ouvindo, parece que o céu está de bronze. Não, Deus está ouvindo tudinho suas orações. O Espírito Santo leva as tuas orações ao Pai com gemidos inexprimíveis. Tudo está sendo ouvido. O problema é o que está impedindo Deus responder. Não é impedindo Deus ouvir. Deus está ouvindo, mas está impedido de responder por causa da sua falha. Conserte sua falha, que eu lhe garanto que as suas orações vão começar a ter resposta. Amém? É sério ou não é a coisa? Agora imagine um crente numa perseguição infernal daquela, sendo oprimido por toda a sociedade, oprimido pela família, oprimido no trabalho, oprimido no casamento, como nós vemos aqui as mulheres casadas com homens pagãos, que sofriam duras penas e tinham que fechar a boca. Imagina uma situação dessa. Aí a pessoa ora e Deus não responde. Parece que está batendo no teto de concreto. Imagina uma situação dessa. É para qualquer um se desviar, para qualquer um ir para o mundo de uma vez, cair na bagaceira. Mas Deus está alertando aqui. Os olhos do Senhor estão atentos por você. Os ouvidos do Senhor estão ouvindo a tua oração. Mas precisa você estar dentro da obediência do que Deus determina. Então veja bem, primeiro, o crente compassivo é aquele crente que tem um sentimento na sua ação e é aquela pessoa sofredora ao lado daquele que está sofrendo. O que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que tem crente que vai dizer assim: pastor, esse tipo de crente não existe mais não, pastor. Não existe não. Qual é o crente dentro da igreja que sente a dor do outro? Porque existe dois tipos de sentimento nessa área. O primeiro é a compaixão. A compaixão faz você sentir a dor do seu irmão estando ao lado dele. E a empatia faz você sentir a dor do seu irmão dentro dele. É como se você entrasse dentro da pessoa, sentisse dentro da alma como está a dor, o sentimento, a luta daquele irmão, o sofrimento daquele irmão. Isso é empatia. Compaixão é você que está ao lado do irmão, se filiar com ele por aquela batalha que ele está enfrentando. Você pode até estar com uma luta também, mas tem alguém que está com uma luta maior do que você. Então você se alia àquele irmão, fica do lado dele em oração e jejum por ele, até a vitória dele chegar. Isso é compaixão. Ah, pastor, tem não, pastor. É difícil, mas pelo contrário, eu vejo a pessoa se alegrando em ver o sofrimento do outro. Dentro da igreja, pastor? É dentro da igreja. Mas tem. Mas não é o ensinamento que a Bíblia dá.
Primeiro, sede um só no pensar, no sentimento. Crente que tem um sentimento igual, ele olha para dentro do irmão e diz o seguinte: como eu gostaria que essa pessoa me tratasse. Como eu gostaria que essa irmã me tratasse, esse irmão me tratasse. Então, do jeito que eu gostaria de ser tratado, eu vou tratar dessa maneira. Eu não vou falar mal dessa pessoa, eu não vou fazer fofoca dela, eu não vou olhar para ela com um olhar de desprezo, eu não vou fazer nada dessas coisas, nada, porque eu não gostaria que ela fizesse isso comigo. Então, isso é ter o mesmo pensamento. Quando isso acontece, a vida como crente na igreja, olha, é muito melhor, é uma bênção, é uma glória, é uma maravilha. Que coisa ruim é você estar do lado de outro irmão ou de outra irmã na igreja, sabendo que aquela pessoa tem ódio de você, que não gosta de você, está ali porque está à força, mas se pudesse, sentava lá atrás para não estar perto de você, não gosta. Eu já vi muitas narrativas dessa, muitas. Olha, pastor, eu estou triste porque eu sei que fulano, toda vez que chega, que eu estou sentado numa cadeira X, vai lá para o outro lado. Não, já disse até a outra pessoa que não suporta sentar perto de mim. E essas pessoas ficam na igreja, cabeça baixa, angustiadas, sofrendo, porque sabe que aquela pessoa tem ódio dela, sem ela ter feito nada. Pedro está falando isso aqui. Que adianta nós andarmos com a Bíblia debaixo do braço, professarmos um evangelho de um homem que morreu numa cruz, inocente, e mesmo assim, tendo o poder de se vingar, olhou e disse: perdoa, Pai, porque ele não sabe o que faz. Que adianta? É melhor nós confessar outro tipo de crença, mas o evangelho não. Porque o evangelho, ele ensina que cada um pense da mesma maneira. Segundo, sejam compassivos. Aí ele diz aqui: amando os irmãos. Ou seja, seja fraternalmente amigos. O que é ser fraternalmente? A palavra fraternalmente, fraternal, vem do grego Filadelfia, que representa o quê? Representa considerar um amigo mais na mesma linha de que um irmão de carne. Porque tem gente o seguinte, você tem um irmão de carne, você faz tudo pelo seu irmão, mesmo que tenha aquelas briguinhas, aquelas coisinhas, mas você tem um amor pelo seu irmão. Se você souber que tem alguém falando mal da pessoa, do seu irmão, você se revolta. Se alguém quiser bater no seu irmão, mesmo que você não goste muito do seu irmão, mas é seu irmão em carne, você vai defender. Então, amar um irmão em Cristo fraternalmente, dentro daquilo que Pedro está se referindo aqui, é considerar essa pessoa irmão de carne seu. Dê o que der, eu vou defender minha irmã. Eu não sei nem quem ela é, eu nem conheço ela, mas é minha irmã em Cristo. É minha irmã em Cristo, eu vou defendê-la aonde for. Eu posso não gostar do jeito dela se vestir, eu posso não gostar do cabelo dela, eu posso não gostar do andar dela, mas eu tenho que amá-la como se fosse minha irmã de carne. Isto é amar fraternalmente. Porque se os irmãos lá da província de Roma, se os irmãos aqui da diáspora tivessem um amor um para com o outro superficial, acabou, meu irmão. Era um entregando o outro. Acabava com a igreja. Hoje nós só temos evangelho porque esses irmãos aqui decidiram morrer e não entregar o outro. Porque era crime naquela época você adorar outro Deus, você servir outro Deus, você professar outra religião que não fosse a religião do Império Romano. Era passível de morte, era passível o próprio Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado.
E outros sofreram martírio, foram lançados às feras, queimados em fogueira, vivos. E não entregava seu irmão. Tem crente hoje assim? Será que tem crente assim hoje? Começa por aqui, ó. Se tiver crente desse jeito que Pedro está dizendo aqui, tem crente que aguenta isso aí. Se dentro da igreja tem irmãos que é compassivo com o outro, tem o mesmo pensamento com o outro, acima de tudo, ama fraternalmente seu irmão, está disposto a sofrer por ele, a pagar o preço por ele, não é encobrir erro dele, não, é defender seu irmão aonde for. Se você estiver disposto a isso, aí nós estamos começando a caminhar no evangelho que Pedro está ensinando. Terceiro ponto aqui: sedes entranhavelmente misericordioso. O que é uma misericórdia? Misericórdia traz na língua original a ideia de lançar o coração na miséria do outro. Tem mais. Misericórdia é quando o outro está numa situação de total carência, se estende a mão sem acusá-lo e sem questioná-lo. Tem crente que é assim, sabe que tem um irmão passando uma luta, procura logo um defeito para justificar aquela luta. Aí diz assim: acha pouco, comprou fiado porque é gay, morra. Venda o imóvel e pague sua conta, não tem nada a ver com isso. Só porque o irmão foi pedindo oração, porque estava passando por dificuldade financeira. Sabe o que é misericórdia? É estender a mão para alguém, levantar alguém, sem questionar nada. Porque se a misericórdia de Deus, que se estende sobre nós, fosse para nos justificar de alguma coisa, ninguém aqui recebia misericórdia, porque ninguém é digno. Primeiro que os nossos pecados foram praticados por nós, e ele é a causa de toda consequência mal na vida da gente. Então, se eu estou sofrendo pelo meu pecado, o que é que Deus tem a ver com isso? Fui eu que pequei. Mandou Jesus morrer na cruz para pagar a sua conta. Isso é misericórdia. E quantas vezes Deus questionou você? Nenhuma. Cheio de pecado, cheio de imundícia, você chega nos pés do Senhor, o Senhor te perdoa, te purifica, te restaura, te renova, sem apontar nada em você. Aí agora vamos para nós, em relação ao outro. Primeiro Pedro está dizendo que não é uma misericórdia comum, não. Não é uma misericórdia movida por uma falsa aparência. Porque tem gente que aparenta ser misericordioso, aparenta que está ajudando, mas antes de ajudar diz: olha, eu vou lhe ajudar, porque Deus me deu muito, eu tenho condição de lhe ajudar, viu? Senão, só aí você ia continuar sofrendo. Ou seja, antes de o ajudar, primeiro vem a repreensão. Eu não disse? Ore, irmão. Deus mandou você orar, Deus mandou você jejuar, e você... A Bíblia diz que a misericórdia, ela tem que nascer de dentro da gente, das entranhas. Tem que ser algo que mova o íntimo do nosso ser para ajudar o nosso irmão. Porque não adianta nada você ajudar alguém e passar na cara aquilo que você fez. Não adianta nada. Isso não é misericórdia. A Bíblia Sagrada diz que um certo homem devia um dinheiro ao seu rei. E o rei o chamou para poder pagar aquela dívida, e ele não tinha o dinheiro para pagar, e o rei disse a ele: olhe, a consequência do seu débito será a venda dos seus filhos para escravo, da sua mulher e o penhor de todos os seus bens. E ele se ajoelhou diante do rei, implorando misericórdia. Tenha misericórdia de mim, ó Senhor. Me ajude. Não faça isso não. Não deixe que meus filhos sejam vendidos como escravo, e minha esposa, minha casa, tudo que eu tenho. Me ajude, tenha misericórdia.
E o rei sentiu dentro dele a dor e a necessidade daquele homem. Ele disse: olha, eu vou fazer o seguinte, sua dívida está perdoada, vá-se embora. No caminho ele encontrou um devedor dele, que lhe devia muito menos do que ele devia ao rei, muito menos. E ele pegou o cara pelo colarinho, empurrou o cara na parede e disse: cadê meu dinheiro? Eu vim agora mesmo de uma cobrança, quase que eu me arrebento ali. Cadê meu dinheiro? Vai pagar. E o cara chorando pediu a ele perdão: me ajude, tenha misericórdia de mim, eu estou sem condição. Ele disse: eu não quero saber. Se você não me pagar agora, eu vou chamar a polícia, e todos os seus bens serão confiscados, sua família será vendida como escravo, mas você vai me pagar o que deve. Porque ele estava irado. E o homem pedindo, chorando, implorando, de joelho, e mesmo assim ele chamou a polícia, e todos os bens do cara foi vendido. Os filhos foram levados para serem vendidos como escravo. E quando o rei soube disso, mandou chamá-lo. E revoltado o rei disse: como é que tu és tão mal desse jeito, cara? Tu me devia 10 vezes o valor do que o rapaz te devia, e eu, com misericórdia por ti, perdoei tua dívida, para que teus filhos não fossem vendidos, e a tua mulher também, e teus bens confiscados, rapaz. E você sai daqui, encontra uma pessoa que deve menos do que você me devia, e não exerce a mesma misericórdia que eu exerci. Pois a partir de hoje eu quero dizer a você, que tudo que você tem será penhorado, e sua família será vendida como escrava, e o cara vai ser liberto. Por que aconteceu isso? Por que Jesus falou sobre isso? Justamente porque misericórdia é isso, é aquilo que Deus fez por você, que você não podia fazer, perdoou você quando ninguém podia perdoar, mandou seu filho morrer por você quando ninguém podia morrer. Agora ele está dizendo: faça isso com seu irmão, ajude seu irmão a se levantar quando ele estiver caído, quando ele estiver triste, chegue perto dele, dê um abraço. Meu irmão, se alegre, minha irmã, se alegre, levante sua cabeça. Irmão, eu estou passando uma luta muito grande. Deus sabe a batalha que eu estou enfrentando, Deus sabe a luta que eu estou enfrentando. Vamos se unir pela sua luta. Deus vai te dar vitória. Vamos orar, vamos fazer uma campanha por você. Eu vou na sua casa fazer uma campanha por você. Eu vou orar por tua família, eu vou ajudar você. Isso é misericórdia. Pastor, eu não faço isso não. É por isso que eu estou dizendo que é difícil pregar isso aqui. Difícil. Você chega nas igrejas, você não ouve, não escuta esse tipo de pregação. Porque esse tipo de pregação faz assim, todo mundo fica calado, sem força nem de dizer assim, glória a Deus. Por quê? Porque se autoanalisa e vê que está em falha nisso aqui. Eu vou dizer a vocês uma coisa, irmão. Eu prego o que está na palavra, está aqui na palavra. Chegar em casa, leia de novo. Se não tiver como eu estou explicando, não faça, porque eu estou errado. Mas se tiver, não adianta você correr para canto nenhum, porque a verdade é essa: ou você é compassivo com seu irmão, ou você tem o mesmo pensamento com seu irmão, ou você é misericordioso com seu irmão, ou você ama seu irmão fraternalmente, ou não adianta nada. Estamos só perdendo tempo dentro da igreja. Falsa religião, falsa crença, falso céu, tudo mentira. Tudo mentira. E quando morrer, vai descobrir uma eternidade sem Deus. Por quê? Jesus disse naquele dia, qual é o dia? O dia do grande julgamento. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, eu não profetizei em teu nome? Foi. O senhor não viu não quando eu entreguei aquele mistério para a tua serva e ela recebeu a vitória no outro dia? Estava morando de aluguel e o Senhor me mandou entregar uma mensagem para ela, que estava abrindo uma porta, e eu entreguei para ela a palavra e ela recebeu uma casa própria? Foi. Então, não era o diabo não, Senhor, era o Espírito Santo. Era. E outra coisa, o Senhor não lembra daquele dia que eu estava na igreja e o Senhor me usava para a irmã, eu nem sabia, e ela estava com uma doença
tinha vindo no médico na semana passada, desenganada, e eu fui lá, botei a mão e ela ficou curada. O senhor não lembra? Lembro. Quem foi que me usou? Fui eu. E me diga uma coisa: aquela mulher que entrou na igreja, que ninguém sabia da vida dela, e o senhor mandou ir lá, eu orei por ela, e na hora que eu botei a mão na cabeça dela, ela caiu possessa, ficou rolando no chão, espumando, e eu expulsei o demônio. Não foi o senhor que me mandou, não? Foi. E por que o senhor está dizendo que eu estou sendo rejeitado? Se eu profetizei em teu nome, fiz tantas maravilhas, visitei os doentes, fui para o hospital, preguei, mas eu não te conheço. Oxe, como o senhor não me conhece, se o senhor me usava? Eu não te conheço porque tu não traz os padrões que eu ensinei na minha palavra. Tu não era compassivo, tu não era amável, tu não era fraternal, tu não era nada disso. Tu era somente um crente que queria ser usado por mim para se autopromover diante da igreja. Tu pensa que eu não conhecia teu coração? Meus olhos estavam atentos. Vai ter muita gente que vai se decepcionar naquele dia, viu? Porque está vivendo um evangelho de aparência. Acha que ser crente é somente carregar uma Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja todo dia. É não, não. Ser crente é viver o evangelho. Ou você, eu, ou nós vivemos o evangelho como está escrito, ou então estamos perdendo tempo. Difícil. Eu disse a você que era difícil essa palavra. Difícil. Ódio. Desejo de vingança, vontade de ver o crente na miséria, se alegrar, fofocar um com o outro para ver a queda do irmão, porque quando um crente leva uma fofoca para outro, ele tem um objetivo no coração, ele tem um objetivo. Ninguém leva uma fofoca de um para o outro de graça, não. Se um irmão fala do outro, ele tem alguma coisa dentro do coração, ou arrebanhar mais gente para se aliar a ele contra aquela pessoa, ou fazer a caveira daquela pessoa para ninguém gostar dela. Agora eu pergunto, esse tipo de sentimento é um sentimento fraternal? É compassivo? É amável? Não, gente. E dentro da igreja não tem? Tem. Mas sabe por que tem? Porque os crentes ainda não aprenderam o que é servir a Deus. Ainda não aprenderam o que é ser um cristão. Ser cristão é lutar contra você mesmo. É na hora em que o seu pensamento, o seu coração quiser se direcionar para uma coisa errada, você dizer não e resistir. Isso é ser crente. Jesus disse: quer vir após mim? Quer me seguir? Quer ser meu discípulo? Qual é a regra? Hein, irmão? Negue-se a si mesmo. Não é tudo que eu quiser fazer, não. Eu só posso fazer aquilo que é da vontade de Deus e que é aquilo que a Bíblia permite. O que a Bíblia não permite, eu tenho que me virar, eu tenho que dar meus pulos e tenho que resistir. Porque se eu não resistir, esperar que Deus mande um anjo me dar graça para eu resistir, não vai acontecer isso nunca. Porque tem a parte de Deus e tem a parte do homem. Por isso, senão não existia renúncia. E o que é renunciar? Renunciar é não fazer aquilo que eu gosto. Eu gosto daquilo, mas não devo fazer. Lutar contra aquilo, resistir àquilo pelo poder do Espírito Santo que há em mim. Eu já disse isso 1 milhão de vezes, que o crente não é como o ímpio, não. O ímpio é escravo do pecado. O escravo não tem domínio sobre os seus desejos. Ele está escravizado e faz o que o seu patrão manda. Satanás escravizou o homem no mundo, mas o crente não. O crente é livre. Ele é nova criatura em Cristo Jesus. Ninguém vem tentar justificar pecado em cima de fraqueza, não. Não. Bíblia não. Porque quem anda na carne não agrada a Deus. Já está dizendo. E a única fraqueza que existe é na carne. Se você tem capacidade, você tem que botar na sua cabeça o seguinte: eu tenho capacidade de decidir o que eu quero fazer. E sou responsável por minhas decisões. E assumo diante de Deus qualquer consequência delas. Pronto, faça. Eita cara e faça. Crente que vive orando, jejuando. Crente que vive na presença de Deus, surtar por possessão diabólica, eu nunca vi isso, não. Satanás não tem o poder de entrar na mente de um crente, não.
A não ser que ele não seja um cristão verdadeiro, esteja vivendo numa vida de pecado oculto. Aí o diabo tem posse por causa do pecado. E mesmo assim, eu ainda vou orar, vou ler na Bíblia ainda direito. Crente é livre. Crente é um canal aberto com Deus. Crente, ele tem o poder de dominar Satanás e botar debaixo do chinelo e pisar nele. Agora, se quer fazer a vontade dele, aí é outra história, porque o diabo apresenta vantagem para você fazer a vontade dele. Ele não é doido, não. Se tu és filho de Deus, por que tu não sacia a tua fome, cara? Eu estou olhando para tu aqui, estou vendo que tu chega a estar assim, de fome, lesado. Homem, aqui no deserto não tem fruto, aqui no deserto não tem planta, mas tem pedra. Olha uma pedra aqui, ó. Tu tem o poder de transformar num pão e comer, rapaz. Para que tu está passando essa fome? 40 dias já. Sempre o diabo oferece no pecado uma vantagem. Se tu és filho de Deus, te joga daqui embaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito e te sustentarão nas mãos para tu não tropeçar em pé em pedra. Ou seja, tu não vai morrer não, rapaz. Tu vieste para morrer na cruz. Tu pode pular do prédio, tu não vai morrer não, porque tu foste chamado para morrer numa cruz. Então tu vai morrer numa cruz. Pode pular. E tu vai ver que quem está lá embaixo, quando vê tu pulando, e que tu bater no chão, que tu levantar, o povo vai dizer: eita, surgiu um Deus na terra. A maior demonstração que tu pode dar a esse povo que tu és enviado, do que tu és o Messias, é dessa forma, cara. Está vendo o reino do mundo? Está tudo aí, ó. Ouro, prata, prosperidade, honraria, tudo está aí, ó. Eu te dou tudo isso, se tu me adorar. Satanás, primeiro, para o povo do mundo, ele empurra o pecado de goela abaixo, que o povo do mundo não tem domínio, desce de goela abaixo. O cara não quer nem fazer, mas o diabo, você vai fazer, você é meu escravo, você faz. O crente, ele oferece a vantagem. Faz isso, crente. Aí o crente diz: não, mas se eu fizer isso, vai acontecer isso e isso. Conversa, rapaz. Deixa de ser besta. Isso não é assim, não. É assim, assim. Aí ele vai usar a tática de dissuadir o crente para pecar. Depois que o crente peca a primeira vez, aí ele diz: eu disse a tu? Aí, ó. Cadê que aconteceu? Igual a Eva. Terminou de comer o fruto. Eva esperou uns 10 minutinhos sentada, para ver se ia ter alguma tontura, alguma falta de ar, alguma palpitação do coração. Tudo normal. Aí, isso aí é eu que estou dizendo, viu? A serpente disse: e aí? Nada. Vamos esperar mais 10 minutos. 10 minutos esperando. E a serpente lá olhando para Eva, e Eva sentada esperando, né? Depois da comida do fruto. Come de novo para ver. Aí ela comeu de novo. E aí? Estou sentindo nada, não. Eu não disse a você que Deus é mentiroso? Ele disse que tu ia morrer para tu cair agora mesmo, esticada, esse tremendo aí, ó. Cadê? Conversa dele. Esse cara lá em cima é muito conversador. Ele quer que tu seja escravo dele, fica ali, ó, comendo na mãozinha dele ali, ó. É isso que ele quer. Liberta teu marido, não deixa teu marido preso não. Tu já tem a confirmação que tu não vai morrer, que é mentira dele. Então pronto. Olhe, será que isso vai dar certo, serpente? Homem, tu é muito cabeça dura, vice Eva. Eu não provei a tu que tu não morre. Tu morreu? Não. Então, tu não está pensando melhor, não? Está vindo uns desejos dentro do meu coração de fazer outras coisas. Ela foi lá com a mesma conversa: Adão, eu comi do fruto. Eu não acredito, não. Rapaz, vai para lá. Meu filho, estou viva. Deus nos enganou. O que ele disse que ia acontecer, não aconteceu não. Isso é conversa dele. Pelo contrário, eu estou mais livre, Adão. Eu estou me sentindo outra mulher. Minha mente se expandiu, Adão, para coisa que eu não sabia. Mulher, quem foi que disse isso? A serpente. Rapaz, eu morri.
Qual foi a sentença que Deus disse a você que ia acontecer? Não, ele disse: se comer, morreria. Já faz meia hora que eu comi e estou aqui, ó, vivinha. E eu posso garantir a você que a bicha é saborosa, viu, Adão? Ou fruta gostosa. Chega, quando você come assim, chega a sua alma, desce aquela coisa fria, gostosa dentro. Aí Adão disse: então eu vou provar, já que não aconteceu nada mesmo, né? Pode ser que Deus tenha falado de uma morte, sei lá, uma morte psicológica, sei lá, alguma coisa assim. Aí comeu. Quando ele comeu, olhou para ela e disse assim: realmente, Eva, a bicha é gostosa. Comeu mais um pedacinho. Agora, uma coisa que eu estou notando, Eva, que eu não notei ainda: tu está nua, né? E tu também. Vixe. Aí, com vergonha, se esconderam um do outro, entre as folhas. O cara todo desconfiado, parecia uns bichos desconfiados um do outro. Aí vem a voz: Adão. Silêncio. Acostumado Deus dizer Adão, e ele dizer: eis-me aqui, Senhor. Se apresentar a Deus, né? Nu, mas se apresentava a Deus porque a mente dele ele estava na etapa da inocência. Adão, Senhor, estou aqui. Aonde, Adão? Onde é que tu estás? Estou aqui nas folhas. O que tu estás fazendo nas folhas, Adão? Eu ouvi tua voz e fiquei com vergonha. De quê? Estou nu. Tu estás nu? Deus já sabia que ele tinha comido do fruto, porque a capacidade de detectar que estava nu era da natureza pecaminosa, não era mais da inocência. Por isso que Deus proibiu que se visse a nudez do marido, perdão, do pai, da mãe, da filha, do filho. Por quem te disse que tu estava nu? Comeste do fruto que eu te disse que não comesse? Aí ele foi e disse: a mulher que o Senhor me deu, jogou a culpa em Deus. Mas a morte veio ou não veio? Veio ou não veio? Todos morrem por causa do pecado de Adão. Aí agora, é choro, desespero. Você pode ter um pai e uma mãe. Quantos aqui não tem sua mãe mais? Quantos choraram hoje por causa da ausência da sua mãe? Morreu. Sua mãe era para estar viva, mas pelo pecado de Adão, pela vantagem que a serpente deu a Eva e Eva deu para Adão, a morte se instalou até hoje. E morte não é coisa boa do ponto de vista humano, não. Então, é isso que o pecado é. Ele é uma oferta proporcionada pela carne para prazer dela mesma. Porém, a carne, ela quando morre, apodrece. Mas a consequência do pecado fica na alma para prestar conta diante de Deus. Esse é que é o problema.